Então, pessoal, a gente fez uma proposta offline aí bem interessante da gente fazer a criação de algumas classes para representar alguns objetos do mundo real que normalmente a gente não faria uma representação dessa, né? E aí o que a gente pode imaginar? O Valério propôs um copo, então vamos modelar um copo, né? Vamos começar a ver aqui o que a gente poderia fazer. E aí eu peço a orientação e a ajuda de vocês para que a gente possa imaginar as características que poderiam ter no nosso copo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar aqui como copo. E aí a gente vai fazer aqui, dentro dos arquivos fontes, classes copo. Então, beleza, salvei. Copo. E aqui vai ser por enquanto nada, né? Vamos tirar tudo, vamos deixar só o basicão. Nossa classe está criada. A gente tem uma classe copo criada. Então, o que a gente vai fazer? Eu acho que copo, a gente poderia imaginar algumas características de um copo. Quando você... Isso daí eu falo porque eu sou um apreciador de café. Eu não sou barista, mas eu gosto de experimentar cafés, né? Tem o problema que qualquer barista me mataria, porque eu gosto de café com açúcar, mas eu não gosto doce e eu não bebo muito café, eu bebo de pouco por vez, né? E aí eu estava procurando copos para fazer café e eu ver o café, como que fica, para ver se tem, principalmente café expresso, se tem crema, né? Que é aquela espuminha que fica por cima, e aí você tem alguns com uma densidade, formato para você manter a temperatura, e tem algumas coisas que eu comecei a pesquisar sobre copos. E eu queria copo, não era xícara, era copinho para poder tomar café. E aí eu vi algumas coisas. E aí a gente pode ter algumas coisas de informação que são úteis, né? Eu acho que a primeira informação que vem é quanto de líquido cabe dentro do copo. E o Aldo já se adiantou ali, é exatamente isso, é o volume. Então, qual que é o volume dele, né? Então, é muito interessante essa informação. Então, é legal porque a gente pode saber quanto que vai caber de líquido dentro do nosso copo. E essa informação normalmente é inteira, né? Porque você tem lá 275 ml. Então, você vai ter aqui um volume. Beleza, a gente declara volume. O que mais a gente tem? Você normalmente vai querer ver de que material é feito o copo, né? Então, acho que o material acho que é legal. Então, vou colocar aqui o material em forma de string, né? Para você falar, porque pode ser vidro, plástico, metal, então você escolhe, né? Ágata, então você vai escolhendo aí o tipo do material e você pode registrar nesse campo daqui. Outra informação são as medidas. Eu acho que as medidas são duas informações bem legais. Normalmente você tem uma visão em formato de cubo dele, né? Você tem lá a altura do copo e você tem a largura dele. Só que a largura é justamente o diâmetro. Então, se você tem, e normalmente é o maior diâmetro, né? Então, se você fizer isso daqui circular, você vai conseguir ter uma média do volume. E aí, obviamente, não dá igual porque você tem a base dele, às vezes o formato dele é assim, ou copa desse. Ele tem vários formatos que aí você precisaria de mais detalhes para a especificação. Mas normalmente você tem a altura e a largura. Então, eu vou colocar essas duas informações aqui. Int altura e int largura. Por enquanto, vou deixar inteiro, não vai fazer tanta diferença. Eu acho que agora o material já dá eu acho que uma boa substituição a uma das propostas que vocês colocaram aqui no chat para gente, que foi colocar, o Aldo falou sobre deixar transparente, né? O copo, se ele é transparente sim ou não. Então, acho que dependendo do material, acho que a gente já consegue ver, né? Vidro verde, vidro translúcido, vidro transparente, plástico multicolor com tais cores. Então, a gente pode colocar uma descrição um pouco mais detalhada do material, né? Então, acho que fica legal essa ideia.
A minha classe, eu acho que essa daqui já está legal, já foi desenhada. E era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu posso deixar ela um pouco mais aberta. Por quê? Eu não estou aplicando a técnica do encapsulamento, onde eu fecho a visão que eu tenho sobre os meus atributos, restringindo isso daí e fazendo com que, obviamente, eu não consiga setar qualquer valor, eu possa restringir a entrada desses valores aqui. Por enquanto, estou deixando em aberto para que possa ser colocado qualquer coisa. E agora a gente vai criar uma classe só para experimentar essa daqui. Então, eu vou pegar e criar uma classe para usar essa daqui e a gente ver o que acontece. Usa copo. E a gente vai usar o nosso copo. Então, vamos experimentar. Vamos fazer uso do nosso copo, né? Tá aí, vamos fazer uso do nosso copo. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é mostrar aqui uma possibilidade de criação, né? Como que eu criaria um copo? Copo, e aí eu posso colocar o tipo dele e as metragens dele. Por exemplo, eu não sei as medidas, mas eu vou chutar, né? Eu vou colocar aqui americano, que é aquele copinho padrão, né? Copo americano. E aí a gente pode declarar desta forma, eu acho que fica legal para a gente começar o nosso exemplo. Criei aqui uma variável, que na verdade é um objeto chamado americano, e é do tipo da classe copo. Então a gente está aqui com um objeto criado do tipo copo, chamado americano. Então a gente criou um copo americano. Esse copo americano, eu gostaria de dizer qual que é o volume dele. Eu acredito que copo americano deve de ser 200 ml o volume. Eu não tenho certeza, mas eu estou chutando. E se eu tiver errado, me desculpem, vai ficar errado aí, porque já foi. Agora, por exemplo, eu quero acessar uma das propriedades, americano.volume. Eu quero colocar o 200 lá dentro. Eu posso fazer dessa forma? Eu posso fazer dessa forma, sim. Por quê? Porque volume está lá como patch default, a visibilidade dele, ou seja, é uma visão que ela é visível, é uma visão que é visível, é muito estranho, mas é isso mesmo, é uma visão que tem a visibilidade dentro do pacote, dentro da mesma pasta. Como esses dois arquivos estão salvos na mesma pasta, funciona da mesma forma. Legal, então a gente vai colocar isso aqui dessa forma. Vou compilar o código, e olha só que legal, compilando, ele pegou e gerou aqui um erro. E aí ele falou para a gente, olha, erro, variável americano precisa ser inicializada, né? Ela precisa ser inicializada. Aí você fala assim, ué, mas como assim ela precisa ser inicializada? Sim, porque a gente não fez a criação dela, a gente declarou, mas a gente não criou uma nova instância. Então a gente precisa criar uma nova instância. Então, para criar uma nova instância, eu vou fazer o quê? Americano igual a new copo, abre e fecha parênteses. Agora eu criei uma nova instância de copo. Então, o objeto americano agora tem uma nova instância de copo. E note, até há pouco tempo atrás, até a última aula, a gente estava fazendo tudo em uma linha só. Estou fazendo em duas linhas para mostrar que é possível, né? Então, compilando agora, você vai ver que realmente deu certo, não tem mais erro de compilação no nosso código. Bacana, isso daqui ficou bem interessante. Então, eu posso fazer a declaração em uma linha e depois instanciar o objeto em outra linha. Posso. Eu não preciso declarar e instanciar tudo na mesma linha. Eu posso fazer em processos separados, que foi o que foi feito agora aqui para a gente ver que é possível. E vamos ver agora se eu quisesse imprimir esse objeto. Eu gostaria de poder imprimir esse objeto. Vou fazer aqui um system.out.println e aí eu vou imprimir aqui copo de, e aí eu vou colocar anexado a ele americano.volume. E aí depois eu vou ainda concatenar aqui de tantos ml. É isso daí que eu quero. Só para a gente ver, copo de 200 ml. E aí, compilando, rodando agora. Olha lá, copo de 200 ml. Legal, funcionou. Então, a gente vê que é possível a gente fazer acesso
as nossas informações diretamente. Então, eu posso pegar e fazer dessa forma. Pô, mas seria legal se eu já pudesse falar assim, eu quero um novo copo de 200 ml, né? Aí, opa, criar um copo de 200 ml direto seria legal, né? Então, como que eu posso fazer isso? Eu teria que fazer um construtor. Então, vamos fazer um método construtor. Ele é público, ele não tem retorno, então depois do público já vem o nome do método. O método tem o mesmo nome da classe, então é copo. Ele é a exceção porque é o único método que ele começa com letra maiúscula. E agora esse cara daqui é o nosso default. Dessa forma, nessa estrutura que eu coloquei aqui, ele é o nosso método construtor default, nosso método construtor padrão. Então, ele, como método construtor padrão, ele só é declarado, ele não tem parâmetros de entrada e ele não tem corpo, método, não tem nada. Ele é isso daqui, é um método vazio. Mas e se eu quisesse agora criar um método que eu pudesse passar aqui, por exemplo, int volume. E eu faço this.volume recebe o volume. Eu poderia fazer isso daqui. E aí, olha só que legal. Se eu compilar, funciona? Funciona, perfeito. Eu dei um valor inicial para o volume. E aqui, eu poderia não mais ter que fazer essa linha, eu iria só tirar essa linha, comentei por enquanto, e eu vou colocar aqui, ó, 200. Coloquei como passagem de parâmetro. Então, vou só colocar alguns espaços para você poder ver melhor. Coloquei aqui, ó, 200. Estou passando o valor do volume para dentro do meu construtor. Então, aqui é a chamada do meu construtor. O meu construtor agora está recebendo esse valor 200. Compila, deu certo, roda, e a gente tem o mesmo efeito. Funcionou da mesma forma. E se eu quisesse criar um copo com 200 ml e depois eu alterar isso daí, eu quero colocar agora mais 50 ml nele, eu posso alterar? Aqui no meu programa eu posso. Então, compilei, funcionou, rodando, a gente vai ter então um copo de 250 ml. Copo de 250 ml. É isso daí, ele começa realmente com o valor de 200, mas depois a gente altera para 250. Funcionou essa alteração, ficou bem interessante, a gente pode fazer isso. Bem, eu posso economizar e já declarar ele direto, mas se eu quiser fazer a alteração no meio do caminho, eu posso? Posso. Então, é legal que dá essa possibilidade. Ah, mas e se eu quisesse agora voltar e fazer somente a criação do meu copo normal, e aí agora sim eu quero fazer aqui, passando lá 250. Eu compilo, e aí na hora que eu compilo ele já dá um erro. Por quê? Porque ele não conhece esse método daqui. Ué, mas você disse que nem precisava declarar ele? Realmente, eu não precisava declarar quando não escrevo nenhum método construtor. Então, quando eu não tenho descrito nenhum método construtor, dá certo. Mas olha aqui, eu já tenho um método construtor criado. Então, esse bendito método construtor criado aqui faz com que, se eu quiser ter um método construtor padrão, eu tenha que escrever o método construtor padrão. E olha só que legal, então eu vou criar aqui o método construtor padrão. Public, copo, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, tá lá. Ele não tem nada, mas ele precisa estar descrito agora para funcionar. Atualizo essa classe, compilada, vamos lá compilar a nova classe lá, o que usa esse copo, compilando, funcionou, rodando, olha, agora dá certo, ele vai lá e funciona com o construtor. Então, a gente pode fazer um construtor sem parâmetro e um construtor com parâmetro. E ele tem o mesmo nome, né? Isso é muito legal, a gente pode fazer essa técnica de usar o mesmo nome. Então, agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente fez uma sobrecarga do mesmo método. O mesmo método, né, tem um nome igual, porém a assinatura é diferente. Esse daqui é copo, abre e fecha parênteses, copo, abre parênteses, int,
fecha parênteses. Então, a assinatura desse método daqui é somente o nome dele sem nenhum parâmetro de entrada, e desse método é o mesmo nome do anterior, porém, como parâmetro de entrada, ele ainda tem um inteiro daqui. Dessa forma, eu tenho assinaturas diferentes. Se eu tenho assinaturas diferentes, eu estou fazendo uma sobrecarga do método. E aí, começa a fazer uma brincadeira legal. Eu posso criar várias formas de criar aqui copos, né? Poderia agora, por exemplo, a gente criou um copo com o construtor padrão e a gente imprimiu aqui. Então, americano foi lá e foi feita a construção. E se eu quisesse agora construir mais um copo, criar mais um copo? Copo, eu não faço uma mínima ideia de nome de copo. Vou colocar copo de chopp. Chopp é com P ou com 2? Eu não sei porque eu não bebo também. Com 2, senhor. Beleza, chopp. E eu vou fazer aqui já direto, new copo, só para mostrar que pode ser feito. Obrigado. Não sei quanto que vem um copo de chopp. Eu vou colocar uma caneca de chopp, um copo de chopp vem com 500. E aí, vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou fazer a impressão desse novo copo. Então, agora ele não é mais americano, ele é chopp. E aí a gente vai ter a impressão do volume dele. E olha só que legal, a gente fez uma construção chamando o método construtor, depois uma construção chamando o outro método construtor. E eles têm o mesmo nome, então eu não preciso criar nomes diferentes, eu posso utilizar o mesmo nome, e isso daí é bem bacana, porque mudo a assinatura do método, e não somente o nome, né? O nome continua o mesmo, mas a gente mudou a assinatura. Técnica de sobrecarga. Olha lá que legal, agora a gente tem um copo de 200 e um copo de 500 ml. Legal, a gente consegue fazer copos diferentes e chamando técnicas diferentes. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês nesse momento é isso daqui. Eu não necessito criar tudo numa linha só, eu posso somente declarar o meu objeto, está declarado o objeto, depois eu posso instanciar ele, depois foi instanciado. Se eu quiser ter acesso direto, né, aos meus atributos, eu não vou colocar um modificador de visibilidade privado, porque senão eu vou ter restrições, mas nesse caso daqui, a gente está usando o Package Default, e o Package Default para a gente resolve bem, a gente pode acessar ele porque está dentro do mesmo pacote. E aí a gente tem lá a possibilidade de impressão numa boa, ou se eu quiser, eu posso fazer, através de uma sobrecarga do construtor, fazer uma segunda chamada, uma segunda forma de criar. E foi o que a gente fez aqui, passando como parâmetro um valor. E agora eu tenho dois copos diferentes que foram criados. E aí dá essa possibilidade para a gente cria copos de formatos, de formas diferentes, né? As formas de criação são várias. Então, se eu quisesse agora, por exemplo, implementar um método construtor aonde passaria todas as características que eu tenho do copo, eu posso. Então, eu teria lá um construtor que receberia 3 inteiros e uma string, aonde o primeiro inteiro seria o volume, o segundo a altura, o terceiro a largura, e a string seria o material do qual o copo é construído, né? E olha só, eu posso fazer tudo isso daí. Se eu tivesse algo do tipo, né? Eu não tenho ainda, mas se existisse, eu poderia fazer alguma coisa assim. Copo, dá uma ideia aí. Não sei o nome de copo. Copo de café. Pronto. Fiz aí. Ele tem os de 40, 70 ml. E eu poderia fazer assim, 70 ml, ele tem, sei lá, 22 centímetros de altura por 10 de largura, vidro, é difícil, né? Vidro. E aí, olha só, eu poderia fazer um construtor para poder aceitar uma construção desse tipo, fazer o objeto desse tipo. E no final das contas, eu já estaria passando os valores todos de uma vez. E aí, seria legal fazer um negócio desse tipo para a gente já poder fazer uma construção assim? Bom, eu acho bem legal. Vamos implementar isso daqui. Então, vamos ver aqui. Eu vou colocar já a impressão embaixo, só para a gente já ficar aqui tudo certinho, né? Quando a gente compilar, a gente vai ver aqui essa formação. Só que aqui ele vai ter somente o volume. Eu gostaria de ver as demais informações do copo, né?
Vou colocar aqui. Ai, que legal. A gente vai colocar uma dimensão e depois o material pelo qual ele é construído, né? Material. E aí a gente coloca aqui material. Beleza. Agora a gente só precisa fazer com que este método construtor funcione. Então, só para deixar as coisas agrupadas, né? Para a gente ver os grupinhos. Tá aí. Os grupinhos nossos estão aqui. São esses daqui os nossos construtores. Eu tenho um construtor default, um construtor padrão, que passa um parâmetro inteiro, que é o volume, que passa 4 parâmetros, sendo 3 inteiros e um string. Então, vamos construir esse último daqui, que ainda não foi feito, né? Então, a gente vai fazer a construção deste último. Public, copo, int, volume, int, altura, int, largura, string, material. Aí a gente vai fazer as atribuições. This.volume recebe volume. This.altura recebe altura. This.largura recebe largura. This.material recebe material. Tá aí. Belezinha. Agora a gente já tem um construtor que passa todas as informações. Compilo essa classe para atualizar, compilado. Agora a gente vai ver lá a outra classe. Compilo ela, agora rodando. E olha só, a gente realmente tem lá um copo de 70 ml com as dimensões de 22 por 10 e material vidro. Então a gente pode sim fazer essas possibilidades somente recriando, reescrevendo, né, fazendo uma sobrecarga do construtor, fazendo um novo construtor para que ele possa ser construído de várias formas diferentes. Às vezes é interessante a gente ter mais de uma forma de criar o mesmo objeto. Então, fica aí a dica e o exemplo de como a gente pode fazer. O próximo é um pedido do Thales. O Thales pediu para a gente construir uma classe que representasse um quarto. Eu acho que é legal a gente poder representar um quarto. Então, vamos fazer aí a representação de um quarto. Quarto. Então, a gente vai fazer uma classe para representar um quarto. Por gentileza, a ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda aí, colocando as características que vocês julgam interessantes aqui. Então, a gente pode começar a construir um quarto. Um quarto, perfeito. Um quarto, perfeito. Muito bom. A gente pode fazer um quarto, 2 quartos, 3 quartos, não tem problema, né? A gente vai construindo quartos. Quais características que você gostaria de colocar no seu quarto? Você gostaria de ter as dimensões também? Altura, largura, comprimento. A altura é o pé direito, né? A largura e o comprimento. Então, vamos colocar as 3 características. Oi? Diga, Lucas. Desculpa. Pois não? Acho que a forma do quarto também é interessante, né? A forma? Como assim? Que forma? Eu entendi o que ele quis dizer, senhor. Diga, Mas Thales. definir isso na altura, no comprimento, na altura, porque vamos supor que você coloca tipo, um tamanho que não é igual, aí vai ser um quarto retangular. Se você colocar um tamanho igual para tudo, é um quarto quadrado. Aí já definiu o formato, é isso que você quis dizer, ô Lucas?
No caso, podia ser um quarto redondo, podia ser um quarto retangular, podia ser um quarto triangular. Entendi. Para fazer isso, a gente precisa de um pouquinho mais de programação ainda. O que a gente tem hoje não dá para a gente criar da forma correta. A gente poderia colocar assim, formato, e aí dizer qual que é o formato. Mas o problema é que se eu falo que o formato é circular, quais são as informações que eu preciso? Eu preciso dizer que você tem sei lá, uma dimensão, né? Um diâmetro, não dimensão, você tem um diâmetro. E você tem altura, eu acho que a altura é padrão para todos, mas você poderia ter altura e diâmetro. E aí sim, ficaria legal. Mas se for triangular, você poderia ver o formato do triângulo, você poderia pegar e dizer quais são os ângulos, os tipos do triângulo, ou se não, você colocar lá a base vezes a altura, né? Então, para imaginar o triângulo assim, seria ele deitado, né? A gente estaria deitando um triângulo. No momento, não dá para a gente fazer com que a gente tenha ainda de conhecimento de programação orientada a objeto. Acho que mais para frente a gente consegue fazer isso daí. Daqui a pouco eu acho que vai ser possível. Por enquanto, eu acho que a gente pode fazer nas dimensões, né? A gente pode colocar aí as dimensões. Acho que fica interessante. Então, a gente poderia chamar tá. de dimensão. Só por uma questão de algumas coisas que a gente ainda não viu, que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos começar agora colocando as características que foram pedidas. Parede. E o que você diz com espaço? É a área? Então, eu vou colocar aqui primeiro as coisas inteiras, né? Int, janelas, quantas janelas? Se você colocar 0, não tem. Eu acho que fica interessante dessa forma. Int, portas, para dizer quantas portas o quarto tem. String, por enquanto, string. Cor, parede. De repente você quer colocar cor de outra coisa, então eu vou deixar cor, parede. O que mais? Área. Acho que eu vou colocar aqui. Área. Depois, cama, televisão, mesa. Boa, Thales. A forma de transformar ele em circular é ótima. Sempre resolve, senhor, sempre resolve. Border radius 100%. Ó, perfeito. Perfeito, né, senhor? Cara, o legal é o que eu falo. Se a gente contar essa piada em qualquer outro lugar, as pessoas vão ficar olhando assim pra gente com aquela cara de incógnita. O que esse maluco quis dizer, né? Mas eu acho que aqui a gente pode tudo, né? Sim, senhor. Um tio meu, ele é de TI também. Aí ele pegou meu número um tempo atrás, ele mandou um negócio muito engraçado pra mim, que é falando assim, quando você faz uma aplicação só front-end, aí tipo, tá a fachada da loja assim, só que no fundo não tem estrutura da loja, sabe? É só a fachada e quebraram tudo lá dentro, não tem mais teto, não tem parede nem nada. Aí falou que quando faz uma estrutura só front-end, é assim, não tem o back-end atrás. Eu adoro, cara. Eu adoro esses exemplos. Eu vou colocar assim, ó. A cama, eu vou colocar string, para você dizer se é de solteiro, é de casal, é queen size, king size, é beliche, sei lá. Aí, se você não colocar nada, quer dizer que não tem cama no quarto. Aí você coloca none, né? Aí pronto. Televisão. Televisão, eu vou colocar aqui um inteiro. Por quê? Porque se você colocar 0, eu vou imaginar que não tem TV. Mas se você colocar, por exemplo, sei lá, 22, quer dizer que é uma TV de 22 polegadas. 32, quer dizer que é de 32 polegadas e assim por diante. Aí a gente coloca o tamanho da TV.
Professor, por que não definiu o tipo da área? Por quê? Porque eu sou maldoso. Pronto. Definido. Coloquei Mas a área não bastante seria... característica. A área não seria um valor inteiro? A área é dado pelo quê? A área seria o comprimento vezes a largura. Perfeito. Então, acho que ainda falta altura, né? Então, vamos colocar aqui a altura também, porque é o pé direito, o famoso pé direito, né? Int a altura. Colocamos várias características. E aí você fala assim, olha, tem uma característica muito estranha ali, que é a área, né, Geraldo? Tem essa área daí que está muito esquisita. E se eu tivesse essa possibilidade daqui, se eu quisesse criar um objeto que tem outro objeto como seu atributo? Como fazer isso, né? Aí eu falo assim, não sei porque o estresse, né? Porque você já fez aqui. Então, se você ver, a gente estava usando o quê? Isso daqui é um tipo ou é uma classe? String é uma classe. E ela gera variáveis ou objetos? Variáveis ou objetos? Objetos. Então, a gente já está fazendo a declaração de uma classe que tem como atributo um objeto, olha lá, material, é um objeto. Da mesma forma, agora, a gente está criando aqui uma classe quarto e a gente tem quais objetos como atributo? Cor, parede, área e cama. São os nossos 3 objetos. A única diferença é que a área é um objeto que vai ser criado a partir de uma classe que a gente ainda vai definir. Então, vamos fazer a definição dessa classe área daqui. E vamos ver como é que fica esse bagulho daí, para a gente ver como é que fica. Beleza. Não, Gostou da ideia? Vamos fazer uma brincadeira aqui com essa Não, área. legal. Então, vamos criar uma área. Já que a gente está brincando, eu vou criar a área. Então, vamos fazer lá a área. Agora, a nossa área. A área, vocês me falaram que tinha 2 características da área. Quais eram as características da área? Uma área tinha largura e comprimento, comprimento e largura, né? Criei os 2. Eu já vou fazer um construtor que me passe tanto o comprimento, então ele vai passar o comprimento como parâmetro, e vai passar também a largura como parâmetro. Já vou criar esses caras daqui. Tá aí. Já vou fazer isso daí. Então, já vamos colocar aqui para receber, comprimento, recebe comprimento. Largura, recebe largura. Beleza, olha só que legal, eu já posso fazer dessa forma? Posso, olha lá que legal, compilei, já era, tá funcionando, já posso ver que se eu compilar essa classe agora daqui, ó, belezinha, ela funciona. E olha, ficou legal, agora a gente já tem um objeto do tipo área. Vamos testar o nosso quarto, vamos tentar construir o nosso quarto agora para ver o que a gente pode fazer, né? E aí era isso que eu queria mostrar, como que a gente pode usar o nosso quarto aí para fazer algumas construções interessantes. Então, vamos construir o nosso quarto, fazer uma aplicação para usar o nosso quarto. Então, usa quarto. E a gente vai testar o nosso quarto a partir disso, para ver se a gente consegue construir o nosso quarto dos sonhos. Vamos construir o nosso quarto. Então, quarto
E agora vai ser o meu quarto dos sonhos. Agradeço a dica do Abiratã aí, que ele mandou bater uma ideia legal para poder fazer isso. Obrigado, Abiratã. Olha que legal agora, o meu quarto dos sonhos. Eu posso pegar e falar para ele uma das nossas características. Vamos voltar lá e ver. A gente tem bastante, né? Opa, aqui. A gente tem bastante. Então, eu quero dizer quantas janelas tem o meu quarto. Então, eu posso vir aqui, ponto, janelas, e eu posso dizer que ele tem uma janela. Dos sonhos. A gente também tem portas. E eu posso dizer que ele tem uma porta. Ele tem uma porta e tem uma janela. Eu posso também dizer qual que, falando agora das dimensões dele, né? A gente pode falar que o quarto meu dos sonhos, ele tem um pé direito de 3 metros. Pô, fica legal, né? Então, a altura, e aí a gente pode colocar, como ela foi inteira, eu vou colocar em centímetros, né? Tem 300 centímetro é 100, é. Então é isso, né? 300 centímetros é 3 metros. Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, depois, por gentileza, me corrijam. Agora eu vou falar da área. Então, eu vou colocar aqui uma área. Só que a área, eu posso atribuir um valor direto para a área. Por exemplo, eu poderia falar que ela tem, sei lá quantos, né? Vamos colocar aqui que ela tem 400,300. Eu poderia fazer isso daqui? Eu já poderia fazer dessa forma e vou compilar para ver, olha só, não posso. Ele fala aqui, ó, tem uma expectativa aqui de um ponto e vírgula em algum momento aqui que está meio estranho. Então aqui ele teria essa expectativa de um ponto e vírgula. Aí eu compilo de novo e aí você vê que ele ainda tem um problema de tipos diferentes, né? Ele está tentando colocar um inteiro dentro de um tipo área e não funciona. E aí como que eu poderia fazer isso daqui? Como que eu crio um objeto? New, eu faço a instância de um novo através do new, chamo o construtor dele. Como que é o construtor da área? Área, e ele tem abertura de parênteses, e aí a gente poderia colocar lá agora os nossos parâmetros. Aí agora sim, ó, só que bacana. Agora eu posso compilar, ó, belezinha, consegui compilar isso daí e deu certo. Olha que joia, eu consigo fazer isso daí. Eu estou criando uma nova instância de área e jogando para dentro do objeto área. Parece que a gente já fez isso hoje. Sim, a gente já fez. Aqui a gente já fez. Lá no nosso copo, no usa copo, a gente fez de forma primeiro declarar e depois jogar uma nova instância. A gente fez a declaração também na mesma linha. Então a gente já fez de várias formas. Aqui eu já tinha declarado uma área chamada área e agora eu precisava instanciar um objeto novo para ela, porque ela só estava declarada. Então, se você olhar no nosso código que representa o quarto, o nosso código ele só declara um objeto do tipo área, ele não instancia. Então, foi legal e foi providencial as ideias que vocês passaram, porque a gente pôde fazer essa exemplificação, né? Eu vou terminar, vou colocar todas as características aqui, só vamos alimentar todas, né? Dos sonhos, então o quarto dos sonhos, quais outras características que nós temos, né? Já foi, falta a cor da parede, né? Eu preciso dizer qual que é a cor da parede. Então, cor, parede. Que cor que você deseja, Thales, já que o quarto dos sonhos é seu? Eu gosto de verde, senhor. Verde. Tá aí, mano, verde. Feito, então, parmeirense. Com certeza, senhor. Cuidado com aquele professor, o Didi. Ele também é, hein? Vai que gosta, né? Qual o professor Didi? De Dionísio. Ah, tá. Cama. Vamos lá colocar a característica das camas, dos sonhos. O seu quarto dos sonhos, qual que é a cama que você quer ter? Cama de solteiro, de casal? Tem que ter uma cama de casal, senhor, uma cama box. Tem uma box de casal, escreve aí.
box de casal. Isso, boa, boa. Show de bola, hein? Televisão dos sonhos. Televisão. Qual o tamanho da TV que você gostaria de ter no seu quarto? Dos sonhos? Pode ser a que eu tenho agora, senhor. 32 polegadas. 32. Ó, é igual a minha. E agora falta mesa, né? Mesa a gente colocou para dizer a quantidade de mesas, né? Dos sonhos. Mesa. Quantas mesas você quer ter no seu quarto? Uma só para colocar o computador. Perfeito. Então a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São um total de 8 características. Então a gente preencheu todas as características. E olha só que legal agora que a gente vai fazer. Eu quero imprimir essas características daqui. Vou fazer aqui a minha impressão, só para a gente ver se tudo funcionou. Então vamos começar a nossa impressão. Então aqui é o quarto dos sonhos. E aí a gente vai começar a nossa brincadeira. Quantidade de janelas, e a gente vai colocar aqui o dos sonhos, quantas janelas ele tem. Quantidade de portas, e aí quantidade de portas que ele tem. Vou colocar mais agrupado, né? Eu acho que a cor da parede, depois a gente coloca as dimensões para o final, acho que vai ficar mais organizado, né? Aí eu deixo essas duas características aqui, vou passar ela para baixo, só para... vai ficar mais organizado, né? Então, a quantidade de portas, a cor da parede. Vamos colocar aqui a cor da parede. O que mais? Tipo da cama. Depois a gente tem tamanho da TV. Depois, quantidade de mesas. Aí depois, altura. E depois a área, né? Beleza, tá tudo certo? São vários dados, né? Daqui a pouco eu me toco aqui em algum, né? Tá tudo tranquilo? Vocês concordam? Maravilha. Compilando. Olha só agora, rodando. E ó, que legal. Olha aqui o que apareceu na área. Olha, e aí não é o que apareceu na área em forma de gíria, não. É o que apareceu na propriedade área da classe 4, né? Olha aí o que apareceu na propriedade área. Área @3419866C. E provavelmente, se você executar esse código no teu computador, vai dar um número diferente. Isso daí é uma certeza absoluta, que deve dar um número diferente. E aí, o que acontece aqui, né? O que está rolando? O porquê que está acontecendo isso daí? Bem, a gente tem uma técnica chamada conversão das coisas, né? Então, a gente tem sempre uma técnica de converter uma coisa para outra coisa, né? E quando eu mandei imprimir a área é de que tipo? A área é do tipo área.
O tipo dela, a classe a que ela pertence é área. E eu não consigo imprimir a área. Diretamente não dá. Aí o que que rola? Como eu não consigo imprimir a área diretamente, ele tenta converter a área para string, porque o println, printf, qualquer outra impressão do tipo, ela está fazendo o quê? A conversão daquele valor para string para poder imprimir. Então, o print, ele faz isso daí, ele converte para string para imprimir. E como que eu converto um objeto para string para eu poder imprimir? É bem delicado, né? Porque como que eu vou converter um objeto para string? E aí vem uma técnica muito interessante, né? Eu vou citar, ainda não chegou o momento da gente falar, mas a gente já está usando algumas características, eu vou falar em específico dessa. Olha só, vamos no nosso navegador, vamos abrir uma abinha nova, e a gente vai pesquisar por Java Doc, e aí eu vou pesquisar por exemplo, string. String, eu acho legal que dá para ver isso daqui. Então, vou lá na classe string. Beleza, estou abrindo a classe string, aí a classe string está aqui, aí a classe string, ela começa lá, começa os métodos dela, documentação oficial. Então, a gente vai lá, e aí a gente tem os métodos, olha só, tem um método chamado toString. Por que que eu tenho um método de conversão para string na classe string, né? Aí todo mundo acha muito estranho isso daqui, né? Faz parte, né? Faz parte do processo. É bem estranho, já que esse objeto já é uma string e a própria documentação faz piadinha com isso. Então, ela já faz piadinha com esse fato, que eu estou convertendo uma string para string. Então, é bem engraçado, mas ela está convertendo uma string para string. E por que que ela faz isso? Então, vamos ver aqui as características dela. Olha aqui que legal. A gente tem aqui que ela fica dentro do pacote Java Lang String e ela é filha de Object. Ela é filha de Object. E aí a gente está entrando no assunto de herança, que é o próximo assunto, mas a gente não falou. E aí vou comentar rapidamente. Já como ela pegou as características, ela é filha de Object, ela vai herdar as características de objeto. Se você for lá na classe objeto, e Object é uma classe, é a classe maior que representa todos os objetos, então todos os objetos são criados a partir dela. Mesmo que você não fale, ele é. Então acontece isso daí. E a gente vai ver os métodos. E existe um método chamado toString dentro dela. Cadê? toString. Tá aqui. toString. E aí, o que que o toString faz? Ele retorna uma string com a representação do objeto. O método toString retorna uma representação do objeto. Vamos nesse cara daqui. Cliquei nele. E olha só o que que acontece. Aqui tem uma explicação do método toString. O método toString foi declarado assim, public string toString. Ele retorna uma representação do objeto. Aí ele vem explicando aqui como que acontece, blá, 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 e ele fala, olha só, vai ser a classe, o nome da classe, arroba, aí ele tem aqui integer toXstring. Esse toXstring você vai converter para uma string no formato hexadecimal. Converter um número inteiro para o formato hexadecimal, só que ele vai colocar isso aí dentro de uma string. Ele vai devolver uma string para você. O hashcode. E aí esse hashcode, inicialmente você pode entender que é um código que foi utilizado, tipo uma verificação, um SHA-9, um SHA-256, né? Poderia ser dito isso daí, seria uma compilação em formato de código, em formato numérico do código que você escreveu. Por que que ele tem isso daqui? Porque quando você cria novas versões, ele pode comparar se o hashcode foi atualizado ou não. E cada vez que você modifica o teu programa e compila novamente, ele gera um novo hashcode. Então, toda vez que você fizer modificação na estrutura, ele vai mudar esse número daí por causa da estrutura dele de criação.
Depois a gente entra mais a fundo a isso, e aí a gente vai ter uma explicação melhor e vai ser mais interessante. Por enquanto, é porque, como a string é filha de object, object tem um toString. Então, logo, eu tenho um toString. O toString é um método especial. O que o toString faz mesmo? Ele vai retornar a representação em string de um objeto. Ou seja, ele vai converter o objeto para string. E quando eu não escrevo isso daí, o que ele faz? Ele coloca o nome da classe, arroba, o hexadecimal em formato string do hashcode dessa classe. Ou seja, ele veio aqui e na hora que ele procurou esse cara, área é um objeto do tipo área. Nessa classe não tem nenhum método chamado toString, já que ele não achou, ele vai direto para o cara que está acima dele. Então, ele vai direto para quem está acima. Não está explícito aqui, mas a gente tem uma herança implícita para object. Então, a gente vai fazer a herança do object. E aí, dentro do object tem esse tal toString. E aí vai funcionar isso daí. E aí ele chama esse número esquisito que a gente tem aqui, que na verdade é uma representação hexadecimal do hashcode da classe que a gente fez, né? Da classe área. E aí ele tem esse número daqui. Perfeito, só que não é da área, é do objeto que foi criado a partir de área. Porque se eu criar um novo objeto do tipo área, ele vai ter um novo hashcode e ele vai ter um novo número aí na frente. Aí esse númerozinho vai ser diferente. Então, para cada objeto que eu crio, ele vai criar um arroba alguma coisa diferente. Então, se eu criar, por exemplo, só para a gente verificar e testar, né? Acho que aí vale a pena. Eu vou criar aqui uma nova área, chamando aqui área, nova área, igual a new área, e eu tenho que passar algum valor. Mesmos valores, eu vou colocar aqui, ó, 400,300. Coloquei lá os mesmos valores, só para vocês verem que não tem nada a ver os valores, né? Eu vou fazer a impressão aqui da área, só que agora é nova área. E ele vai imprimir ela, desse jeito. Eu vou imprimir a nova área. Compilando. Ele aceita numa boa, eu posso imprimir um objeto. E olha só, ele pegou e gerou um novo hash. Então, ele tem um novo número aí do hash desse objeto. Então, você vê que eles são diferentes. É essa característica que a gente tem. E se eu quisesse, então, agora, corrigir isso, eu não quero que surja aquele número. A gente vai fazer de uma primeira forma. Aqui eu tenho um objeto que tem como atributo um novo objeto, que tem como atributo um novo inteiro. Então, eu poderia fazer assim. Opa, aqui não é comprimento, aqui é largura, né? Poderia fazer desse jeito. Isso aqui eu vou tirar, só era para demonstrar que mudava realmente o hash, né? Quando eu criava outro objeto do mesmo tipo. E olha lá, agora eu consigo ter lá o 400 e o 300. Mas olha só, eu tive que falar objeto, primeiro, né, o quarto, ponto, segundo objeto, ponto, seu atributo. Primeiro objeto, ponto, segundo objeto, ponto, seu atributo. Eu posso fazer isso daí e a gente consegue fazer dessa forma legal, mostrar os valores. Eu acho bem interessante essa possibilidade daqui. E aí fica um exemplo, se eu precisar colocar um objeto dentro de outro objeto. Não é ainda uma exemplificação muito profunda, porque a gente está começando. Eu estou mostrando possibilidades. Então, a gente tem essa possibilidade daqui. E agora a gente vai fazer o último exemplo de hoje, que foi um pedido interessante, que foi sobre loteria, né? E aí, na verdade, eu entendi que eram jogos de loteria, jogos que eram feitos em loteria. Como eu não jogo, não tenho esse conhecimento, eu pedi algumas informações, vocês me passaram aí algumas dicas. Eu vou tentar fazer, e se eu estiver fazendo burrada, por gentileza, me deem um toque. Por gentileza, eu gostaria muito da ajuda de vocês.
Mega Sena, total de números 60, números marcados 6, números sorteados 6, valor do jogo, olha que legal o valor do jogo, 4,50, números distribuídos em 6 por linha e 10 colunas no bilhete. Então são 10 colunas e cada linha tem, são 10 linhas e em cada linha tem 10 colunas. Perfeito. Que legal. Bacana, curti. Vamos salvar esse cara, então, como... vou usar o nome que vocês tinham proposto. Achei bacana. Vamos fazer aqui. Não é para criar uma loteria, mas é para criar jogos de loteria, né? Então, vou colocar loteria, só para seguir a ideia de vocês. Então, para criar a nossa loteria. A gente vai criar, então, uma classe para representar jogos de loteria. Então, vamos montar essa classe daqui e a gente vai ver aí o que acontece, o que a gente pode fazer de interessante. Que características, então, que a gente vai colocar? Opa, aqui eu apaguei demais. Vamos começar, então. Primeiro, a gente vai colocar o nome dela, né? Eu acho que o nome é interessante. Então, string nome. Depois, a gente vai ter total de números. Int total de números. Depois, a gente vai ter quantidade de números marcados. Inter, tudo de bom, se cuida direitinho. Int, quantidade de números, quantidade de marcados. Eu acho que números, eu acho que a gente pode deixar abreviado números, marcados, quantidade de marcados, int. Inter também, tudo de bom. Até. Marcados, sorteados. Double valor. Eu vou colocar quantidade de linhas e colunas. Então, int linhas, int colunas, que vai dizer quantas linhas tem para fazer a distribuição, quantas linhas e quantos números vão em cada linha. Acho que são essas as informações que a gente tem, que a gente pode criar aí. Eu acho que é isso, né? Então, são essas as informações. Então, a gente tem o nome do jogo, a quantidade de números que ele tem, quantos que são marcados, quantos são sorteados, qual que é o valor, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Perfeito? Show! Então, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de já aproveitar aqui, quando eu crio um jogo, eu gostaria de já ter um jogo do tipo padrão. Qual que é o jogo mais padrãozinho que tem? Eu vou colocar aqui um baratinho, Loto Fácil, vou colocar Loto Fácil como sendo o jogo. Estou seguindo as suas dicas. Então, vou colocar aqui, ó, nome, Loto Fácil. Aí a gente tem a quantidade de números. Quantidade de números é 25. A quantidade de marcados são 15. A quantidade de sorteados também é 15. O valor é 2,50. A quantidade de linhas que nós temos são 5 linhas. E a quantidade de colunas também são 5. Então, quando eu crio um objeto, se ele for simplesmente criado, ele vai ser do tipo Loto Fácil, beleza? Então, vou fazer agora a compilação. Compilamos. Opa, deu certo, então tá tudo ok. Vamos testar isso daqui. Vamos fazer uma classe para testar. Então, vamos lá, um arquivo novo com template.
Salvar. Usa loteria. E aí a gente criou agora o nosso modelo para cadastrar jogos que tem numa loteria. Então, vou criar agora um novo jogo, uma nova loteria, né? Loteria. Vou colocar aqui o Loto Fácil. Loto Fácil. Igual, new, loteria. Beleza, olha só que legal. A gente já tem aí uma característica bacaninha para imprimir. Eu já vou ter todos os dados de uma Loto Fácil. Só para facilitar a vida, eu vou criar um método que já me devolva isso daí no formato de string, todas essas informações. Como são várias, né? Então já devolvo isso daí e aí a gente tem uma impressão mais fácil de ser feita. Vou colocar aqui um método para isso. Ele vai ser público, ele vai devolver uma string para a gente, e eu vou chamar de saída. Beleza? Saída. Ou imprime, né? Imprime é mais bonito. Imprime. Imprime. E aí, ele vai retornar alguma coisa. Ele vai ter que retornar uma string para a gente. Então, a gente vai começar a montar a nossa string. Então, aqui vai ser o nome do jogo. Então, vou começar aqui colocando o nome do jogo, mais total de números, total de números. Opa, vamos concatenar. Então, eu vou colocar aqui em linhas separadas, só para a gente ver. Total de números, mais. Agora, eu quero quantidade de números marcados, números marcados, marcados. Aí a gente vai fazer aqui uma montagenzinha, vocês vão ver que vai ter sentido depois esse trabalhinho inicial. Agora, sorteados. Depois a gente tem valor do jogo. Depois a gente tem números distribuídos. E aí eu vou colocar quantidade de linhas. Eu acho que é isso daí. Beleza, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 atributos. Perfeito. Aí eu acho que vai ficar mais fácil. Olha só, agora eu vou chegar e chamar dessa forma. System.out.println. E aqui dentro eu vou falar lotofácil.imprime. E é um método abre e fecha parênteses. E olha só que legal, agora eu compilo, rodo, beleza, ele tem lá loto fácil, total
de 25 números, números marcados 15, números sorteados 15, valor do jogo 2,50, números distribuídos em 5 linhas por 5 colunas no bilhete. Beleza, é isso daí. A gente conseguiu fazer aí a representação. Obviamente, a formatação pode melhorar, a gente pode colocar algumas quebras de linhas, né, algumas coisas do tipo, mas já ficou um pouco mais organizado, já ficou com uma cara mais bonitinha. E aí a gente pode criar novos objetos. Então, loteria. Agora vamos fazer a mais famosa de todas, Mega Sena, igual a New Loteria. Legal, a minha Mega Sena, ponto. Eu vou precisar mudar algumas coisas, porque ela vem com o nome de Loto Fácil. Então, ponto nome, e aí eu vou mudar o nome dela de Loto Fácil para Mega Sena. A Mega Sena, ponto. E ela tem algumas outras características. A quantidade de números muda também. Então, a gente vai colocar lá no Loto Fácil era 25, na Mega Sena são 60. Então, números igual a 60. Ainda na Mega Sena, marcados, né? Marcados é igual a 6. São 6 números marcados. Mega Sena, ponto, sorteados. Também 6 números sorteados. Depois o valor. R$4,50. Mega Sena, como que os números são distribuídos. Então, eu tenho a quantidade de linhas, são um total de 6 linhas, e Mega Sena colunas. São um total de 10 colunas. Perfeito, já coloquei todas as informações. Agora é simplesmente eu chamar o método de impressão também. Vou lá e chamo o método de impressão, só troco o nome de Loto Fácil para Mega Sena e compilou. Rodou. Legal, olha lá, Mega Sena, total 66, e a gente conseguiu criar. Mas eu poderia fazer um construtor a mais aqui para facilitar a minha vida, já passar todos esses parâmetros. Vamos fazer esse construtor a mais, já que está bem fácil, a gente já andou brincando, a gente vai pegar agora e fazer um novo construtor. Inicialmente parece um trabalho grande, mas a gente faz apenas uma vez. Então, a gente vai pegar todos esses caras aqui e colocar aqui. Então, a gente vai colocar todos eles aqui. E a gente vai separá-los por vírgulas e não por ponto e vírgula. Só para poder enxergar, eu vou deixar os demais aqui embaixo, para a gente poder ver todos. Então, aqui já ficou o último. Não, penúltimo. E agora o último. Vou deixar aqui, que eu acho que dá para ver todas as informações. Eu acho que fica legal aí. A gente já consegue ver praticamente tudo. E aí a gente vai colocar aqui na frente o this ponto. This ponto, this ponto, this ponto. E agora eu vou trocar. Aqui vai vir o nome. Números. Marcados. Sorteados. Valor. Linhas. Colunas. Tá aí. Compilou. Opa, tá certo. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar mais um objeto e vamos testar. Loteria igual a... Agora falta a lotomania, né?
Então, aqui, ó, lotomania igual a new loteria. E agora eu posso passar todos os parâmetros aqui. Então, o primeiro vai ser o nome, lotomania. Depois, a gente tem que na lotomania são 100 números, são 50 marcados, são 20 sorteados, o valor é de R$ 2,50, são separados de 10 linhas e 10 colunas. Olha, ó, que legal. A gente pode fazer dessa forma. Então, só colocando aqui para imprimir. E ó, só que bacana. Só para a gente ver, eu vou colocar um system, né? Para ele pular de linha aqui entre uma impressão e outra. Para ficar um pouquinho mais organizado. E aí, ó, compilou. Tudo certo. Rodando. Olha lá que legal. Agora a gente tem todas as nossas... todos os nossos 3 jogos aqui, né? Então, a gente consegue fazer aí a impressão muito tranquilamente, a gente consegue fazer uma montagem bem legal, ó. O nome, logo depois a quantidade de números, e a gente fez isso daí transformando tudo em uma string. Fica mais fácil da gente fazer algumas brincadeiras. Tá aí as 3 que a gente criou de algumas formas, a gente fez um método para facilitar a nossa vida, que a gente chamou ele de imprime, e é isso daí. Eu acho que a gente conseguiu fazer os nossos 3 exemplos. E notem, a gente não utilizou encapsulamento nessa aula. Tanto na construção do nosso copo, não teve encapsulamento, no quarto nosso não teve encapsulamento, mas a gente teve uma coisinha diferente, que foi um atributo ser um objeto, né? A gente também teve na nossa loteria, a gente teve aqui a construção, ela só tem como diferença, né, esse método para facilitar para a gente na hora de usar, né? Para a gente ficar um pouco mais enxuto o nosso código. Acho que ficou bem interessante. São alguns exemplos. A gente vai aprimorar na próxima aula isso daqui. Então, a gente pode pegar qualquer coisa do nosso dia a dia e modelar. E a gente pode transformar tudo isso daí em programa e codificar qualquer coisa. Isso daqui é para provar. Vocês deram as ideias, a gente levantou os atributos e a gente começou a brincar. Então, é bom, é muito interessante você modelar qualquer coisa que você veja ao seu redor para você entender. É um processo repetitivo? Mas é importante você ver funcionando, você tirar a prova dos 9, né? Ir lá e testar. Beleza, pessoal? É isso daí. Codifiquem bastante, façam vários códigos, criem vários objetos aí, vamos ver as coisas que vocês criaram na próxima aula, tá bom?